pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Queiram assentar-se, por gentileza. Meus amados irmãos, senhoras e senhores, santos e santas de Deus que aqui se fazem presente, fizemos leitura nas páginas seletivas da Bíblia, um texto muito conhecido da igreja e que traz em sua epígrafe uma revelação do apóstolo Paulo acerca do dia da humilhação e da exaltação eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o que me chama a atenção em especial na exposição exegética desta mensagem é que, sendo Paulo o grande responsável por nos apresentar a espinha dorsal bíblica e doutrinária da igreja, no capítulo 2, a partir do versículo 5 ao versículo 11, Paulo diz que Deus permitiu que Jesus passasse por toda a humilhação. Deus permitiu que Jesus fosse humilhado, crucificado entre ladrões, e após a sua humilhação, a sua crucificação e a sua ressurreição, então Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo desta terra. Meditando nestes 7 versículos da Bíblia, parei para pensar se o apóstolo Paulo não estava entrando em contradição ou contradizendo alguém, porque Paulo diz que Deus então só deu um nome a Jesus que é sobre todo nome após a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Parece-nos que Paulo está contradizendo alguém, parece-nos que Paulo está entrando em contradição com o anjo Gabriel, que lá no livro de Lucas, no capítulo 1, ele revisita a Maria e diz a Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome dele de Jesus, e este será grande, será chamado de Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quem está contradizendo quem acerca do nome do nosso Senhor Jesus? Estaria Paulo contradizendo o anjo Gabriel, que cerca de 30 anos após a morte do nosso Senhor Jesus, Paulo então escreveu que Deus lhe daria um nome que é sobre todo nome? Ou estaria o anjo Gabriel contradizendo a Paulo, dizendo que o nome dele é Jesus? Ora, nem Paulo está contradizendo ao anjo Gabriel, e nem o anjo Gabriel está contradizendo a Paulo acerca do nome do nosso Senhor Jesus. Quando o anjo Gabriel visita a Maria e diz a ela que ela conceberia, que ela daria luz ao menino e colocaria o nome dele de Jesus, o anjo estava falando acerca da identificação do nosso Senhor Jesus. Todos nós, quando nascemos, recebemos uma identificação. Todos nós, quando nascemos, recebemos um registro do qual nós somos conhecidos pelo nosso nome. Da mesma forma,
Ora, o nosso Senhor Jesus, quando ele nasceu, ele recebeu uma identificação, ele recebeu um registro, ele recebeu o nome de Jesus. O anjo Gabriel estava dizendo: ele vai nascer e será conhecido como Jesus, vai crescer como Jesus, vai trabalhar como Jesus, vai pregar como Jesus, vai curar enfermos com o nome de Jesus, vai ressuscitar mortos com o nome de Jesus, vai morrer com o nome de Jesus e vai ressuscitar ao terceiro dia com o nome de Jesus, e virá buscar a sua igreja também com o nome de Jesus. Esta era a identificação do nosso Senhor Jesus. Deus lhe deu esta identificação para que o seu nome fosse glorificado, para que o seu nome fosse exaltado e conhecido entre todos os homens, porque a Bíblia diz que Deus fez o seu nome conhecido através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em toda a história da Bíblia, no Antigo Testamento, a terra vivia oculta e estranha a revelação do poder do nome de Jeová. Apenas o povo de Israel conhecia os poderes, as virtudes, a graça que havia no nome de Jeová. E a Bíblia nos mostra no Antigo Testamento que Deus se revelou, Deus se apresentou ao seu povo com seus nomes compostos. E no Antigo Testamento há 72 nomes compostos de Deus, e somente o povo de Israel conhecia o poder destes 72 nomes. Estes 72 nomes que em sua plenitude revelaria a solução de todos os problemas da nação de Israel. Ora, mas como nem todos conheciam, eles recorriam ao sacerdote, e o sacerdote, o levita e o escriba tinha o dever de conhecer os 72 nomes de Deus, que resolveria todos os problemas da nação de Israel. Ora, vejamos, senhoras e senhores, alguns exemplos no Antigo Testamento destes 72 nomes compostos de Deus. Quando estava alguém enfermo no meio do povo de Israel, para receber a cura, ele tinha que clamar Jeová Rafa, o Senhor que cura. Se estava alguém passando por necessidade, passando por provação no meio da nação de Israel, eles tinham que clamar Jeová Jiré, o Senhor que provê. Se estava passando alguém um momento em que sentia-se abandonado, sentia-se largado, deixado, tinha que clamar Jeová, o Senhor é o meu pastor. Se estava alguém sem a presença de Deus, ele tinha que clamar Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Ora, se alguém estava no meio do povo de Israel, sentindo-se como que se ninguém lhe ouvisse, como que se ninguém lhe atendesse, tinha que clamar Jeová Elohim, o Deus que me ouve, o Deus que me vê. Se estava alguém no meio do povo de Israel injustiçado, tinha que clamar Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Se alguém queria paz no meio da nação de Israel, tinha que clamar Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. O povo de Israel tinha que conhecer toda a plenitude do nome de Deus para ter os seus problemas resolvidos. Agora Jesus, em João 17 e o versículo 6, ele levanta-se de sua oração sacerdotal e diz a Deus: Pai, eu revelei o teu nome a toda esta humanidade, eu fiz do teu nome conhecido a todos os nomes. De que maneira Jesus revelou o nome de Deus a toda esta humanidade? Através de uma... Eu já sinto aqui a presença de Jesus. Quantos nesta noite podem clamar por este Jesus?
Quantos esta noite podem chamar por este Jesus? Deus estava dizendo: pelo nome de Jesus eu abro porta, pelo nome de Jesus eu curo, pelo nome de Jesus eu batizo com o Espírito Santo. Oh, eu recebo uma direção do Espírito de Deus esta noite. Você que crê nesta noite no milagre, levante as tuas mãos. Creia você ou não creia, aceite você ou não aceite, eu recebo agora uma comunicação do céu. Está vertendo o sangue de Jesus no meio desta tenda. Dezenas e dezenas de crentes serão curados e batizados com o Espírito. Meu Deus. Só você que crê começa agora a receber autoridade. Dezenas e dezenas de pessoas. O Espírito de Deus me mostra agora, me mostra em visão, dezenas e dezenas de pessoas sendo curados nesta noite. Deus vai marcar, Deus vai marcar com poder e autoridade. Você que crê, levante a mão, abre bem a tua boca e adore, 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 meu Deus.